Fala galera, beleza? Neste último vídeo de isomeria, a gente aprende a isomeria ótica, que é talvez aquela mais aplicável de todas as isomerias que existem. Bem, antes de falar qualquer coisa a respeito da isomeria ótica, é necessário que nós aprendamos anteriormente o que é a polarização da luz e o desvio da luz, que é exatamente o que os isômeros vão fazer. Bem, a luz que é emitida por lâmpadas ou por quaisquer outras fontes são ondas eletromagnéticas que dirigem-se em vários planos de vibração. Então, elas estão indo em várias direções possíveis. Por exemplo, aqui representei essa luz azul aqui, tentando representar para vocês ela indo no plano horizontal e essa amarela indo no vertical. O que ocorre é que polarizadores são substâncias ou materiais que vão conseguir permitir a passagem exclusiva de apenas um único plano de vibração, mantendo todos os outros interrompidos de passar. Por exemplo, dentre essa vibração horizontal e essa vertical, eu disse que esse polarizador aqui conseguiu apenas deixar aquela horizontal, bloqueando todas as outras frequências de vibração, todos os outros planos de vibração. Isso daqui, o polarizador, é bastante importante quando a gente trabalha com a isomeria ótica. Muito bem, a partir do momento então que a luz é polarizada por um polarizador, a parte mais importante relativa à isomeria ótica é que é o seguinte: algumas substâncias que vão apresentar isomeria ótica, nós dizemos oticamente ativas, elas vão conseguir girar essa luz polarizada, que foi uma vez polarizada por um polarizador. E essa luz vai poder girar para dois sentidos diferentes. Por exemplo, aqui tem uma substância qualquer, e essa substância, por exemplo, aqui conforme eu indiquei para vocês, ela conseguiu girar essa luz vertical para um sentido horizontal. O polarizador travou apenas um único plano de vibração, e aí a substância conseguiu girar isso daqui. E aí, gente, dependendo de onde gira, se girar para a direita, nós chamaremos a substância como destrógira. A gente indica por um Dzinho. E se ela girar a luz para a esquerda, nós vamos indicar como levógira, indicando aí por um Lzinho. Beleza? E aí apenas substâncias que são oticamente ativas terão a capacidade de girar a luz polarizada. Dessa forma, então, isomeria ótica são isômeros espaciais, ou seja, tridimensionais, que vão possuir a propriedade então de girar essa luz, ou seja, serem oticamente ativos. Todas as moléculas vão possuir isômeros se houver a existência do carbono quiral. Então, ela só gira, só apresenta isomeria ótica se ela tiver esse carbono quiral. E o que é esse carbono quiral? É um carbono que vai ter 4 grupos ligantes diferentes entre si. Cuidado, gente, que eu estou trabalhando aqui com o nome de grupos ligantes. Não é átomo, e sim um grupo ligante. Então, ao ver um carbono, deve-se pegar todo o agrupamento que está de um lado, todo o agrupamento do outro, e aí verificar se todos os 4 agrupamentos ligados a esse carbono são, portanto, diferentes. Como nós podemos notar aqui, o hidrogênio é diferente da hidroxila, que é diferente do cloro, que é diferente do grupamento metil. Portanto, este daqui é um carbono quiral, que a gente pode ainda chamar de assimétrico, e ainda indicar com um asterisco aqui do lado dele que se trata de um carbono com atividade ótica, um carbono quiral, um carbono assimétrico. Agora, a partir do momento que existe o carbono quiral, existe então a existência de pelo menos 2 isômeros óticos, que são exatamente a imagem especular, ou seja, a imagem do espelho um do outro. E aí, neste caso, as representações das ligações para trás, representado por esse tracejadinho, e para frente, representado por esse triângulozinho, são ótimas formas de representar, então, isômeros óticos, porque a gente observa que para aquele mesmo composto que eu apresentei anteriormente, a sua imagem especular, veja, dá este daqui, que se você tentar utilizar modelinhos aí tridimensionais com bolinhas, vocês vão ver que não são sobreponíveis, não são sobrepostos uns aos outros, justamente porque a imagem especular não é sobreposta sobre o seu respectivo objeto, tá? E aí nós temos então aqui 2 isômeros que são diferentes e cada um deles gira a luz para uma direção específica. Todas as vezes que nós tivermos 50% de cada um dos isômeros, nós vamos ter a chamada mistura racêmica, que não vai apresentar atividade ótica.
Por quê? Porque um vai girar para a esquerda, o outro para a direita. Como eles giram com o mesmo ângulo, o que vai acontecer é que vai se anular esse efeito aí de girar para a direita ou para a esquerda. E o número de isômeros oticamente ativos depende dessa equaçãozinha aqui, 2 elevado a n, no qual n é o número de carbono quirais. Então, por exemplo, se uma substância tiver 2 carbonos quirais, o número total 2 elevado ao número de carbono quirais, que são 2, o número total de isômeros oticamente ativos são 4. Então, ele tem 4 tipos de isômeros. Um detalhe muito importante é que existe também isomeria ótica em compostos cíclicos, que pode haver também a existência de carbono quiral. Para isso, para identificar se vai ou não haver, nós precisamos considerar um carbono com 4 ligações, então precisa ser um carbono saturado, que contenha ligantes horário e anti-horários diferentes. Então, por exemplo, vou considerar este carbono aqui, uma vez que ele tem 2 ligantes aí diferentes a ele. Para isso, então, eu passo um tracejadinho dividindo essa molécula em 2 partes iguais, que é esse tracejado que eu coloquei aqui. Quando nós fazemos isso, nós observamos, então, que aqui nós temos os 2 ligantes diferentes, e aí nós vamos pegar o sentido horário e o sentido anti-horário, lembrando que é tudo que está ligado. Se nós observarmos, este é diferente deste daqui, porque não tem o agrupamento metil aqui, que é diferente do hidrogênio do OH. Portanto, este é um carbono que apresenta atividade ótica. Podemos observar que esse carbono também vai apresentar, porque ele tem o hidrogênio, o agrupamento metil, e aí, ó, esse lado do anel é diferente desse lado aqui. Portanto, como os 4 são diferentes, esse também apresenta isomeria ótica, é um carbono quiral. Portanto, nós temos uma molécula com 2, dá exatamente 4 possíveis isômeros óticos. Muito bem, então, para finalizar com o exercício, durante a produção do anti-inflamatório naproxen, um isômero inativo pode ser obtido conforme o que se observa nas seguintes estruturas. E aí a forma inativa é essa daqui é a fórmula bioativa. O tipo de isomeria que relaciona as duas é, e aí ele pergunta qual é o tipo. Se a gente observar, está tudo igual. E aí, geralmente, a indicação aqui das ligações para frente e para trás, geralmente é uma boa dica para que você saiba que está falando de isomeria ótica. De qualquer forma, essa questão de ativo e inativo tem a ver então com a isomeria ótica, uma vez que nada mais muda, nós não temos dupla ligação para falar em geométrica e todas as outras características, classificação de cadeia, função, são todas iguais. Portanto, falamos de isomeria ótica e além disso, esse é um carboninho quiral, pois ele tem o CH3, diferente do hidrogênio, diferente do ácido carboxílico, que é diferente desse agrupamento grande aqui de carbono. Portanto, esse daqui é um carbono do tipo quiral. E se é um carbono quiral, a isomeria do tipo ótica. Beleza? Valeu!